O Brasil tem uma característica peculiar quando o assunto é a emissão de gases de efeito estufa. Na maioria das grandes economias do mundo, a liberação desses agentes causadores do aquecimento global vem de setores ligados ao transporte, indústria e geração de energia, que somados representam mais de 70% das emissões globais. Mas no Brasil, esse padrão não se repete. Diferentemente do que se vê em outras regiões, por aqui, quem mais contribui para o aquecimento do planeta não está nos centros urbanos ou em grandes polos industriais. O vilão brasileiro do aquecimento global vive no campo. Ao longo das últimas décadas, o Brasil se tornou uma referência na geração de energia limpa. Atualmente, 50% do consumo energético interno vem de fontes renováveis, como biocombustíveis, hidrelétricas e usinas eólicas. Esse é um dos motivos que faz com que menos de 30% dos gases de efeito estufa emitidos em território nacional sejam oriundos desses setores. Mas a indústria e as usinas de geração de energia não são as únicas responsáveis pelas mudanças climáticas. Segundo o último Inventário Nacional de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa, divulgado pelo governo brasileiro no final de 2024, a agropecuária e o desmatamento são de longe os maiores causadores de emissões no país. O relatório divide os setores responsáveis pela liberação desses compostos em 5 categorias, seguindo uma metodologia similar à utilizada em outros países. A primeira é de resíduos, que engloba as emissões de segmentos como lixões e aterros sanitários. Processos industriais e uso de produtos, ou IPPU na sigla em inglês, traz dados sobre as cadeias produtivas de indústrias como a mineral, metalúrgica, química e de eletrônicos. Já a categoria energia calcula as emissões oriundas sobretudo da queima de combustíveis fósseis no transporte e nas indústrias de energia e transformação. Mas é nas últimas 2 divisões que se concentram a maior parte das emissões brasileiras. Essas categorias abarcam as atividades de agropecuária e os diversos usos que fazemos da terra, por exemplo, com o desmatamento de florestas para a conversão de vegetação nativa em pastos, assentamentos ou áreas de cultivo. Somadas, essas 2 categorias são responsáveis por 70% das emissões brasileiras, um diagnóstico que dificilmente será encontrado no balanço de carbono de nações de porte semelhante ao do Brasil. O Brasil tem um padrão de emissão de gases do efeito estufa bem diferente do padrão mundial. Os países desenvolvidos têm sua matriz energética muito pautada em queima de combustível fóssil, e a matriz energética do Brasil fez com que o nosso padrão de emissão não fosse tão dependente da queima de combustível fóssil. A China, por exemplo, a Índia, a África do Sul, eles não têm um padrão tão parecido com o nosso, não. Acaba que nesses locais a queima de combustível fóssil ainda é a fonte de emissão mais relevante. Por outro lado, o país tem uma vocação agrícola. Então é natural que as emissões sejam oriundas do sistema agropecuário. Ora, o que não está bom nessa história toda é a mudança de uso da terra, né, exacerbada do jeito que tem sido nos últimos anos aí, que é desnecessária. Ainda que o Brasil esteja na 6ª posição do ranking de maiores poluidores do planeta, liderado por China e Estados Unidos, o país está longe de ser o grande vilão do aquecimento global. Segundo as Nações Unidas, em 2023, os brasileiros foram responsáveis por apenas 2% das emissões mundiais. Mas em termos per capita, o Brasil contribuiu mais para o aquecimento do que a Índia, que ocupa a 3ª colocação na lista. As emissões de gases de efeito estufa ocasionadas pelo desmatamento, elas têm um impacto importante. Eu não diria só o impacto direto, porque isso representa uma pequena porcentagem das emissões totais globais. A questão é que o desmatamento traz consigo uma série de desdobramentos negativos. Uma série de outros serviços ecossistêmicos são prejudicados, não é? Como regulação climática, como a parte de água. Tudo isso, dentre vários outros aspectos, é prejudicado. Então, sem desmerecer o impacto direto das emissões, no meu ponto de vista, piores são os impactos indiretos decorrentes desse desmatamento. O peso das atividades ligadas ao desmatamento nas emissões é uma característica que acompanha o Brasil há anos. Em 2004, no apogeu da escalada de produções de poluentes da virada do milênio, quase 28 mil km² de floresta amazônica foram desmatados, ajudando o país a bater a marca de mais de 3,5 bilhões de toneladas de gases de efeito estufa lançados na atmosfera. We'll recommend the adoption of this protocol to the conference
by unanimity. Naquele início dos anos 2000, a agenda climática ganhava força no mundo com a criação de acordos multilaterais para a redução das emissões globais. Em 2005, o Protocolo de Kyoto, assinado no final dos anos 90, entrou em vigor. Foi nesse contexto que o IPCC, o painel da ONU sobre mudanças climáticas, buscou padronizar a metodologia usada para a emissão desses poluentes, como forma de permitir uma comparação mais precisa entre as emissões de cada país. A metodologia criada pelo IPCC vem sendo refinada ano a ano conforme a ciência evolui, e estabeleceu maneiras de estimar a quantidade de gases de efeito estufa liberados por cada atividade. Os pesquisadores classificam as estimativas numa escala que vai de 1 a 3. O primeiro nível é menos preciso e calcula as emissões de determinado setor sem levar em conta condições próprias do país em que elas ocorrem. O segundo já considera particularidades de cada região. E o terceiro nível, com a maior capacidade de detalhamento, tem o potencial de estimar as emissões de um lugar ou agente específico. Hoje, assim como nos países desenvolvidos, quase todo o cálculo brasileiro é feito com base nos níveis 2 e 3. O refino no detalhamento desses dados permitiu constatar, por exemplo, que rebanhos bovinos de Mato Grosso do Sul e Goiás liberam mais metano na atmosfera do que os que estão em Alagoas ou em outros estados. Com esse tipo de informação em mãos, fica mais fácil avançar em resoluções focalizadas para a redução de emissões. No caso do próprio metano, um gás de efeito estufa gerado no processo digestivo de vacas, bois e outros animais de corte, o Brasil conseguiu desenvolver estratégias que reduziram em 11% os níveis de emissão do composto por cabeça de gado entre 1990 e 2022. O problema foi que esses ganhos acabaram neutralizados por um aumento do rebanho no país, o que levou a uma elevação de 25% para 30% da participação do setor nos gases emitidos no período. Já no caso dos poluentes advindos da perda de vegetação, políticas públicas de combate ao desmatamento conseguiram diminuir significativamente as emissões desde 2004. Apesar disso, um repique nos índices de perda florestal a partir de 2018 fez com que o vetor retomasse a liderança na lista dos maiores responsáveis pelos gases liberados no país. Ainda que as pesquisas sobre emissões de carbono tenham evoluído nas últimas décadas e sejam amplamente reconhecidas pela comunidade internacional, elas não estão livres de críticas e imprecisões. Existe uma dificuldade, e ela está embutida nas incertezas associadas aos inventários, que é a origem e a causa de algumas emissões. Por exemplo, alguns países têm fogo recorrente. Os Estados Unidos é um exemplo. Tem fogo na Califórnia, se não todo ano, quase todo ano. Eles não reportam isso como atividade antrópica, porque é causa natural. Essa é a dificuldade, que acabam fazendo com que a incerteza dessas emissões de gases seja ainda elevada nos nossos inventários nacionais. Desafios metodológicos como esses são um dos motivos que fazem com que o inventário de emissões produzido pelo governo federal apresente uma margem de erro de cerca de 20 pontos percentuais. Apesar disso, é consensual a importância da recuperação de florestas para as diminuições de gases de efeito estufa na atmosfera, sobretudo pela sua capacidade de sequestrar carbono. No caso brasileiro, em 2022, as áreas de reflorestamento manejado reduziram em quase 3% o valor final das emissões totais. O impacto foi ainda maior nas regiões protegidas. Nesses locais, o crescimento da vegetação foi responsável por uma diminuição de mais de 15% na quantidade de gases causadores de efeito estufa que foram parar na atmosfera. Do meu ponto de vista, o que ainda merece aprimoramento não é só reportar as emissões de gases do efeito estufa. Nesse campo das remoções, acho que tem um caminho bastante importante pela frente. Muitas informações estão disponíveis, mas não cobrem a diversidade de condições edafoclimáticas, práticas de manejo, culturas num país de dimensão continental. Há setores, como o da agricultura, a pecuária e a silvicultura, que, se bem conduzidos, podem ser removedores. Isso não entra no inventário. Emissão é uma parte da história. A remoção também precisa ser computada. E a matemática entre essas duas é o balanço de carbono de sistemas agropecuários.